Olá pessoal, aqui é a Karine Gama, meteorologista, e em parceria da Brevante Sementes junto com a Climatempo, atualizo para vocês a previsão do tempo para esta semana e o decorrer dos próximos dias. Bom, nestes últimos dias tivemos a passagem de uma frente fria de maneira super rápida e costeira pelo Rio Grande do Sul, que provocou chuvas apenas em áreas do extremo sul gaúcho e também a região da Campanha. Mas esse sistema logo se afastou para o oceano e por isso a chuva foi bem mais isolada. Em áreas do centro e norte gaúcho, os dias foram marcados por variação de nebulosidade, temperaturas na casa de 20 até 23 graus, mas agora, ainda por conta da alta umidade no solo, valores entre 90% e 100%, os produtores ainda enfrentam dificuldades para a finalização das semeaduras de inverno. Já em áreas entre Santa Catarina e o Paraná, por conta das condições favoráveis de tempo, um tempo bem mais seco, bem mais ensolarado, já tivemos a finalização do plantio do trigo no estado paranaense e a colheita do milho segunda safra avança rapidamente pelo estado. Vamos ver como fica a condição de tempo até o finalzinho do mês, entre os dias 27 e 31 de julho. A previsão é ainda de aumento e retorno da chuva sobre o Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina. A chuva mais forte deve acontecer principalmente nas áreas do centro e leste do estado gaúcho, com acumulados em torno de 20 milímetros. Também chove em áreas entre Santa Catarina e o Paraná, mas com menores volumes, entre 5 e 10 milímetros, e não deve impactar nas atividades em campo. Para a região norte do Brasil, destaque vai para Roraima, com acumulados entre 45 e 60 milímetros. Nas áreas mais ao norte dos estados do Amazonas, do Pará e também no Amapá, a previsão ainda é de continuidade dessa precipitação por conta da alta umidade e do calor. Só que os acumulados de chuva variam de 15 até 20 milímetros. Olhando agora para o Nordeste, tanto na faixa norte quanto na faixa leste da região, há possibilidade de pancadas de chuvas durante esta semana, mas os volumes já são bem mais modestos, entre 5 e 20 milímetros em boa parte da região. Chove inclusive na região agrícola do Cealba, só que com volumes baixos. Agora, o Brasil Central segue com tempo muito firme, muito ensolarado. Vemos que desde as áreas mais ao sul da região norte, toda a fronteira agrícola do Mato Piba, todo o centro-oeste e também boa parte do sudeste brasileiro continua sendo influenciado pela massa de ar seco, que tem deixado as temperaturas acima da média, os índices de umidade do ar em torno de 20 até 30% e nadinha de chuva. Em relação ao tempo para a região do Nordeste, essa massa de ar seco também deixa o tempo bastante aberto em todas estas áreas, desde o sul do Maranhão, pelo sul do Piauí e interior da Bahia. Favorável, de fato, às atividades em campo, só que a umidade em solo nestas áreas está próxima do 0%. Nas áreas mais ao leste da região, temos possibilidade de chuva, mas com baixos volumes. Em relação agora a Passo Fundo, o que devemos esperar pelos próximos dias? Possibilidade de chuva no decorrer desta semana, mas pouca chuva, acumulados abaixo dos 5 milímetros. Os acumulados voltam a ser mais elevados com a chegada de uma frente fria um pouco mais organizada na virada do mês, entre julho e agosto. A princípio, a possibilidade de chuva mais intensa está prevista a partir do dia 3 de agosto até o dia 8, e no total dos próximos 15 dias, o acumulado fica em torno dos 50 milímetros para a região de Passo Fundo. Depois da passagem desta frente fria, que volta a provocar chuva, devemos ter uma queda na temperatura. Isso será observado principalmente no comecinho do mês de agosto. Julho ainda deve terminar sem geadas na região. Só que para o primeiro descende, os primeiros 10 dias do mês de agosto, temos possibilidade de retorno das baixas temperaturas, a entrada de uma massa de ar polar e uma queda bem acentuada na temperatura. Olha só, a menor mínima está prevista para o dia 8 de agosto, com 1 grau e possibilidade de geadas na região mais ao norte do Rio Grande do Sul. Antes disso, as temperaturas devem subir bastante e passam dos 20 graus. Para a região de Cruz Alta, o cenário é bem parecido. Pouquíssima chuva até a virada do mês, aí a partir do dia 3 até o dia 8 de agosto, uma frente fria mais organizada volta a trazer chuva na região, com volumes superiores aos 15 milímetros. No total dos próximos 15 dias, cerca de 45 milímetros é previsto de chuva para a região. Então, os produtores têm esta janela de tempo seco até o comecinho de agosto, com alguma precipitação mais pontual, e a chuva volta a aumentar nos primeiros dias de agosto.
Depois da frente fria, vem também a massa de ar polar, que voltará a declinar as temperaturas ao ponto de provocar geadas na primeira semana do mês de agosto para a região de Cruz Alta. E conseguimos observar isso próximo ao dia 8 de agosto, com mínima na casa dos 3 graus. Então, comecinho de agosto, tanto com chuva e depois a passagem da frente, a entrada de uma massa de ar polar volta a declinar as temperaturas sobre o Rio Grande do Sul. Agora, olhando para Cascavel, a colheita do milho segunda safra deve avançar nos próximos dias. Quase não há previsão de chuva. Apenas também no finalzinho do primeiro decêndio e a primeira semana de agosto é onde há possibilidade de cerca de 5 até 10 milímetros de chuva na região. É também durante este período, depois desta mesma frente fria, que vai provocar chuva mais forte pelo Rio Grande do Sul e fraca no Paraná, que teremos a entrada de uma massa de ar polar e que deve declinar as temperaturas. Previsão da temperatura mais baixa em torno dos 9 graus, tanto na virada do mês de junho para agosto, de julho para agosto, quanto também nos primeiros dias de agosto. Já para a região de Franca, a massa de ar seco continua prevalecendo, não há chances de chuva pelos próximos 15 dias e, aliás, teremos até um aumento da nebulosidade durante os primeiros dias de agosto, que deve melhorar a umidade do ar, só que de maneira muito momentânea. O calor e os baixos índices de umidade do ar são o destaque para a região do norte do estado de São Paulo. Em Jataí, sul de Goiás, também temos a mesma condição de tempo firme, muito ensolarado, umidade do ar entre 12% e 20%, e sem previsão de declínio de temperatura a ponto de gear. Na verdade, os próximos dias e também os próximos meses devem ser de muito calor e de solo extremamente seco, nadinha de chuva até o começo da primavera. Em relação a Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso, é o mesmo cenário, com temperaturas ainda mais elevadas, passando facilmente dos 30 graus, sem previsão de chuva até quase o início da primavera. Agora, em relação à Batalha, no estado de Alagoas, percebemos já uma redução da chuva, os acumulados são bem pontuais, mas ainda assim, como o solo está úmido na região do Cealba, mesmo essa continuidade da chuva sendo um pouquinho mais fraca, com volumes baixos, mantém os índices de umidade em solo favoráveis para o desenvolvimento do milho terceira safra, do feijão e também da cultura de subsistência, da própria agricultura familiar. Em relação ao tempo em Palmares, no leste do Pernambuco, percebemos o mesmo cenário, só que com uma chuva um pouco mais frequente. O que percebemos é que pelos próximos 15 dias a previsão é de cerca de 40 milímetros de chuva e diária. É uma chuva que não vem com altos volumes, mas que mantém o solo bastante úmido e a umidade está em torno de 90% nestas áreas, só que não teremos riscos de transtornos, nem de alagamentos e de inundações na faixa leste do Nordeste no decorrer dos próximos 15 dias, onde segue chovendo, mas sem grandes acumulados. Obrigada e tenham todos uma excelente semana!